Olá, irmãos! Espero que todo mundo esteja bem. É um grande privilégio poder estar pregando para vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra. Eu estou aqui onde os meus filhos normalmente estão estudando. Tem os livros deles aqui, outras coisas. E esse lugar se tornou um bom lugar para eu gravar as minhas pregações para a nossa igreja durante o coronavírus. E o alvo não é ficar aqui para sempre, com certeza. Eu imagino que essa pandemia tem mudado as coisas para vocês também até um certo ponto. Com certeza está afetando os cultos das nossas igrejas. E vamos ficar orando por muito tempo. Eu estou orando pelas igrejas batistas no estado de Rondônia. Eu acredito que Deus quer fazer grandes coisas conosco nesse estado e nós precisamos continuamente pensar sobre o que é que Ele quer fazer entre nós. Hoje eu fui pedido a pregar uma mensagem sobre o Evangelho e o título que eu recebi é "Que é esse Evangelho? O que Evangelho é esse?" E é o evangelho inegociável. Eu vou lidar com isso nessa mensagem hoje. Eu espero que a mensagem lhe seja uma grande ajuda e uma bênção. E quando você pensa sobre sua vida, sua igreja, as vidas dos outros, as vidas das igrejas, vocês vão poder levar essas coisas para ajudar suas vidas cristãs e os seus ministérios. O evangelho está sendo atacado e desde o início da história do mundo, Satanás ataca o que é a verdade e ele nunca parou de atacar o evangelho. Ele odeia essa mensagem que traz tanta glória ao nosso Deus. É Deus que lançou ele fora do céu e ele nunca esqueceu disso. Ele quer atacar a glória de Deus, pelo menos nas mentes e nos corações das pessoas. E ele trabalha muito. E nós, como o povo de Deus, precisamos compreender isso e entender o que é que a Bíblia fala sobre o Evangelho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos orar rapidinho. Vou pedir que vocês orem, que Deus abra os seus corações para a verdade. E daí eu vou fazer a leitura. Nós estaremos começando em 1 Coríntios 15. Então, 1 Coríntios 15 para começar. Mas antes de ler a Bíblia, vamos para Deus em oração. Pai, eu preciso do Senhor nesse momento e peço que o Senhor me ajude. Abra a minha boca para eu poder falar bem a Tua palavra. E abra o coração de cada ouvinte, em que haja muitos ouvintes que precisam disso, para que possam crescer no seu entendimento da palavra de Deus. Pai, abençoe para a Tua glória e a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler versículos de 1 a 6. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retivertes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. No primeiro versículo aqui, ele fala, também vos notifico, irmãos, o Evangelho. E hoje nós vamos considerar o Evangelho inegociável. Quando eu cheguei aqui em Ouro Preto em 2012, eu fiquei, vou falar, meio chocado. Não
totalmente chocado. Eu entendo esse mundo, eu conheço esse mundo, mas essa é uma cidade cheia de igrejas. As pessoas me falam que Rondônia tem o maior número de evangélicos de todos os estados brasileiros. E aqui em Rondônia, aqui em Ouro Preto, é notável, porque tem muitos católicos, mas também tem muitos que se chamam de evangélicos, pessoas que não fazem parte da igreja católica. Há uma longa história sobre essa divisão, eu não pretendo entrar nesse detalhe agora, mas normalmente a palavra evangélico quer dizer que você enfatiza o evangelho bíblico. É só que, quando eu cheguei aqui, nessa cidade, não estou falando de outras, mas imagino que pode ser bem semelhante, mas aqui eu ia de porta em porta por meses e meses e meses pregando o evangelho. E eu acho que nos primeiros 3 meses, toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, eu não lembro muito bem, mas pelo menos uma vez por semana, pregando o evangelho, procurando ganhar pessoas para Cristo, e também como um tipo de experiência científica, uma pesquisa, eu estava tentando ver a situação espiritual do povo aqui. Quem já tem o evangelho, quem conhece Jesus, etc. Aqui já tem vários tipos de igreja, e eu não encontrei ninguém por pelo menos 3 meses que conseguiu explicar para mim como que foi salvo e o que é o evangelho. Irmãos, eu estou falando de 3 meses numa cidade cheia de igrejas. Uma cidade que deve ter tanta influência do verdadeiro evangelho que deve parecer o próprio céu até um certo ponto. Mas Ouro Preto não tem esse testemunho, infelizmente. Como eu acredito muitas outras cidades em Rondônia. Há um grande problema aqui. O povo, eu estou falando sobre a minha observação, mas não é somente a minha. Eu conversei com outros, inclusive outros brasileiros que conhecem muitos outros lugares, como por exemplo, pregadores que têm ministérios nacionais. E eu estou falando de pregadores que pregam o verdadeiro evangelho, falam que nessa região há um grande foco em usos e costumes, há um foco em prosperidade e entre outras coisas, ao invés de focar no próprio evangelho. Algo que, irmãos, toca muito meu coração, porque sem o evangelho não há salvação. E é triste não conhecer o evangelho e ficar totalmente separado do evangelho. Mas eu acredito o que é mais triste ainda é ter algo parecido com o evangelho, que não é o evangelho, mas você acredita que seja o evangelho, e quando alguém vem com o verdadeiro evangelho, você rejeita, porque você já tem na sua cabeça uma perversão do evangelho, e você não quer conversar, você não quer discutir, você não quer parar para pensar, você não tem a humildade para ouvir o que é que a Bíblia verdadeiramente fala sobre o evangelho. E eu não estou falando de você especificamente, eu estou falando sobre qualquer pessoa nesse tipo de situação. E eu já vi tantas pessoas e, irmãos, é algo muito, muito preocupante. Quando eu cheguei aqui na cidade, pessoas falavam para mim, mas Rondônia já é evangelizado, não precisa de mais ninguém aqui. Não precisa de mais igreja, você vai implantar uma igreja, mas porque já tem um monte de igrejas aqui. Mas quando eu comecei a evangelizar e ver as pessoas e conversar sobre a Bíblia, eu percebi que essa cidade precisa de 1000 missionários. Precisa de muito mais. Porque, infelizmente, eu não sei o que as pessoas estão pregando, o povo não conhece. Pessoas começaram a frequentar nossa igreja. E mais do que uma vez, pessoas falaram para mim, pastor, na sua igreja eu aprendi mais em 2 semanas
em 2 semanas do que eu aprendi em todo o meu tempo, em todas as outras igrejas que eu conheço aqui em Ouro Preto. E eu fiquei me perguntando, quando eu ouvi isso, eu falei, mas o que é que os outros pregadores, pastores, missionários, evangelistas, etc., estão ensinando nas suas igrejas? Eu aprendi que, infelizmente, para muita igreja, o alvo não é ensinar o evangelho, o alvo não é ensinar todo o conselho de Deus, o alvo não é pregar claramente a Bíblia, o alvo é ter um culto impactante, que mexe com as emoções do povo. E quando tiver um culto muito impactante, as pessoas, sabe, cantando, levantando as mãos, talvez dançando, ou dando muito dinheiro em dízimos e ofertas e outras coisas. Daí as pessoas pensam, que culto maravilhoso, Deus veio, Ele fez algo entre nós. E irmãos, eu estou aqui para falar, nós precisamos voltar para o Evangelho. Nós precisamos, é uma necessidade. E o que causa mais tristeza ainda é que eu estou vendo essa contaminação de falsidades infiltrar as igrejas batistas, inclusive as igrejas batistas regulares, bíblicas e independentes, as igrejas consideradas as mais conservadoras na questão da fé e da doutrina. E quando eu digo doutrina, deixe-me esclarecer, eu estou falando sobre os ensinos, o que nós estamos pregando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, etc. E nós precisamos compreender que esse problema existe. Se alguém fizesse essa pergunta para você, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é que você falaria para essa pessoa? Qual seria a sua resposta? Eu sei que a palavra Evangelho, no inglês, é a palavra gospel. E essa palavra ficou muito ligada com um tipo de música considerada cristã. Então, quando você fala gospel para o americano, ele pode até entender que é um tipo de música, um estilo. No Brasil tem a palavra evangelho. Eu já vi pessoas acreditando que o evangelho é a Bíblia. Ou o evangelho é um estilo de vida ou algo assim. E muitas pessoas simplesmente não sabem o que é o evangelho. E nós precisamos vir até as coisas mais básicas para esclarecer esse ponto, porque é o ponto central, principal e essencial da nossa fé. Se você não tiver o evangelho, meu amigo, você não tem nada. Então precisamos voltar para essas coisas, os ingredientes essenciais do evangelho. Vamos começar com algo que provavelmente alguns, talvez muitos do grupo que está assistindo já sabe o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho é a tradução portuguesa da palavra grega evangelion. E evangelion é a palavra que vem do grego. Eu não estou dizendo que a minha pronúncia é perfeita. Na verdade, eu estudei grego, mas eu não sei. Enfim, essa palavra se encontra somente no Novo Testamento. E quer dizer boas novas. Boas novas. Então, o Evangelho, e isso é tão importante, por favor, não esqueça disso. Quando a Bíblia usa a palavra Evangelho, quer dizer uma mensagem. Boas novas. Alguém vem para você e fala algo que é bom, algo que tinha acontecido e fala, olha, isso aconteceu. E quando você ouviu isso, você fica feliz na época da Bíblia. Agora, hoje, ainda o Evangelho é boas novas para muitas pessoas porque nunca ouviram de verdade. E nós precisamos entender que as pessoas precisam entender as más novas, vamos dizer, para entender as boas novas. As novas não são tão boas para alguém que não parece que está no pecado, etc., de acordo com essas boas novas. A palavra
evangelizar, então, é ligado com a palavra evangelho e quer dizer pregar essas boas novas, ou seja, pregar essa mensagem. Então, o evangelho é uma mensagem, o evangelho é uma pregação específica que contém essas boas novas. Paulo acreditava que essa mensagem, esse evangelho era o poder de Deus. Eu gostaria que vocês lessem comigo Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele aqui diz, Romanos 1, 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, para Paulo, essa mensagem, uma coisa falada de uma pessoa para outra pessoa, contendo essas boas novas, para ele falou, é o poder de Deus para a salvação a todo mundo que crê. Então, essa é a mensagem. Então, irmãos, o evangelho não é um culto impactante. O evangelho não é prosperidade. O evangelho não é cura. O evangelho não é uma experiência emocional na igreja. Principalmente, a Bíblia ensina o evangelho é uma mensagem, são as boas novas, e Paulo diz que essa mensagem que precisamos pregar é o poder de Deus para a salvação. E quando nós entendemos isso, nós precisamos compreender essa mensagem. Qual é essa mensagem que precisamos pregar aos outros? Vamos então voltar para 1 Coríntios capítulo 15, onde nós começamos durante essa mensagem. O evangelho. Paulo dá uma definição do evangelho aqui em 1 Coríntios 15. E é basicamente, o evangelho, essa mensagem, é basicamente um evento histórico composto de 4 elementos principais. Então, o evangelho é uma mensagem de um evento histórico composto de 4 elementos principais. Em outras palavras, não é simplesmente uma lista de regras que você precisa seguir, tipo, faça o seguinte e você vai ser salvo. Faça o seguinte e Deus vai pensar em levar você ao céu um dia. Você vai ter que fazer essas coisas e se fizer, se você mantiver esses usos e costumes na sua vida, você será salvo. Eu digo isso porque, irmãos, eu já percebi, quando eu evangelizo as pessoas, conversando com as pessoas, eu percebo que muita pessoa tem a ideia que se você não usar bermuda, se você não pintar o cabelo, se você não usar batom, eu acho no português, nos lábios, etc., Deus vai se agradar de você e você vai poder ir ao céu um dia. Né? Mas o evangelho não é isto. Quando Jesus veio para a terra, ele não apresentou para nós uma folha de leis ou mandamentos dizendo: sigam essas coisas e vocês serão salvos da condenação. Não, não é isso. O evangelho é uma mensagem das boas novas de um evento histórico. O evangelho fala, algo aconteceu e agora nós estamos declarando, anunciando o que aconteceu para você, porque você precisa saber. Então, quais são os elementos desse evento histórico? Diz aqui em capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retivertes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Agora, ele vai dar os elementos essenciais desse evento histórico, que é o evangelho. Que, versículo 3,
Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo está enfatizando que quando você pensa sobre o Evangelho, você está pensando em primeiro lugar sobre Jesus de Nazaré, que veio para essa terra sem pecar e morreu por nós. E ele liga essa morte de Jesus com o Velho Testamento. Porque ele diz aqui que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, quando você pensa sobre esse evento da morte de Jesus, você está pensando em algo que cumpriu antigas profecias por vários profetas que viviam e morriam antes do nascimento de Jesus. Há vários cálculos, mas um dos cálculos que eu vi é que Jesus, quando ele veio a primeira vez e morreu por nós, ele cumpriu 456 parábolas. Deixa eu tentar de novo. Vocês estão ouvindo um gringo aqui e eu estou falando errado aqui. Ele cumpriu 456 profecias. Isso é incrível. Eu me lembro de um homem que pesquisou a probabilidade de alguém cumprir entre 8 e 9 profecias que foram escritas antes do seu nascimento. Ele falou, a probabilidade disso acontecer, só 8 ou 9 profecias, é encher o estado americano de Texas de moedas que são iguais, até basicamente o joelho. E daí você pega uma moeda, você coloca um X naquela moeda e de avião você passa por cima e você deixa cair a moeda, alguém mistura todas as moedas e uma pessoa entra e encontra aquela moeda que você marcou. Esta é a probabilidade de alguém conseguir cumprir 8 ou 9 profecias com uma vida só. Jesus cumpriu 456 profecias sobre um cálculo, dependendo do seu jeito de juntar as profecias. Mas, irmãos, isto é incrível. E Jesus, quando ele fala isso, as boas novas são que Jesus veio de acordo com as profecias. Não que Jesus chegou e apresentou algo totalmente estranho, não tem nada a ver com as profecias. As profecias falavam de um cordeiro, falavam de sangue, falavam de alguém nascendo em Belém e indo para o Egito e sendo de Nazaré, etc. Falavam de um homem que usava parábolas, que fazia curas, falava de todas essas coisas e Jesus chegou fazendo tudo isso. E além disso, quando nós lemos o que Jesus pregava, percebemos a inteligência, a sabedoria, a autoridade e o poder que ele tinha. Jesus não tem igual. Ele é a pessoa mais famosa, a pessoa que tem mais influência no mundo. Esse é o nosso Jesus. Então, quando nós falamos que ele morreu, segundo as Escrituras, são boas novas. É tipo, Deus está dizendo, eu cumpri as profecias, eu cumpri as minhas promessas para vocês. Boas novas, o Messias que foi profetizado no Velho Testamento, ele veio. E de acordo com Isaías 53, Salmo 22 e outras passagens, ele foi crucificado por seus pecados. Irmãos, esse é o Evangelho. Pelo menos o primeiro elemento de 4 das boas novas. A passagem continua aqui em versículo 4. E que foi sepultado. As Escrituras falavam sobre isso, mas podemos notar que quando Jesus foi sepultado, foi o corpo inteiro, não foi que ele simplesmente, tipo como fantasma, ele sumiu, ele voltou para o céu, algo assim. Jesus, deixa eu falar assim, ele veio para nós em carne, ele se vestiu de um corpo. A Bíblia diz em João capítulo 1 que ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia explica que quando Jesus morreu na cruz, ele literalmente
fisicamente sofreu e morreu. Que quando eles tiraram Jesus da cruz e colocaram ele no sepulcro, o corpo dele realmente estava lá dentro. Não era algo místico ou espiritual. Ele se fez carne. Ele morreu, ele foi sepultado. Foi realmente algo completo que aconteceu com Jesus. A terceira coisa, versículo 4 continua, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, enfatizando de novo as profecias. Davi disse que o corpo do Messias não veria corrupção. Jesus não passou 4 dias como Lázaro, mas somente 3, de acordo com as profecias ou os tipos. Por exemplo, Jonas, passando esse tempo no grande peixe, na baleia, né? Ele saiu após 3 dias e 3 noites, e isso é um retrato do que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando você pensa sobre o Evangelho, você tem que pensar: Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. Tudo isso de acordo com as Escrituras. E o quarto elemento nós temos é aqui, versículos 5, 6, na verdade até versículo 8, mas diz aqui: e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Quer dizer, eles não simplesmente decidiram acreditar em algo. Um monte de gente viu isso. Na época, quando Paulo escreveu isso, deu para qualquer leitor ir para essas testemunhas, um monte de gente, não uma, duas, mas mais do que 500 pessoas, e falar: você realmente viu Jesus depois da morte dele? Você viu ele no corpo dele? Você viu? E pessoas como Tomé poderiam falar: eu não somente vi, deu para eu tocar nas mãos dele e ver as marcas dos pregos nas mãos dele. E só para esclarecer, irmãos, às vezes as pessoas têm, as críticas vêm falando o seguinte: essa é uma invenção dos seguidores de Jesus depois da morte para dar credibilidade ao ministério de Jesus. Eles falaram que ele ressuscitou. É só que Jesus cumpriu um monte de profecias na vida dele e na morte dele. E além disso, quando os discípulos continuavam a pregar esse evangelho aos pagãos, aos judeus, etc., esses falaram para eles ameaças, dizendo: se você continuar a pregar nesse nome, você vai sofrer, você vai ser preso, pode ser que você morre. E nós entendemos pela tradição da igreja que veio depois da Bíblia, entre os 11 apóstolos, todos eles morreram como mártires, sofrendo grande perseguição, menos João. E ele foi preso. Eu posso acreditar em uma mentira e morrer por essa mentira, mas eu não vou inventar uma mentira e daí morrer por essa mentira. Esses homens morreram dizendo: não, mas eu vi, ele ressuscitou. E bom, você pode ter uma pessoa que fica louca dizendo isso, mas mais do que 500 pessoas falando a mesma coisa. Irmãos, as boas novas são o seguinte: Deus é real, o Filho dele, ele enviou, ele nunca pecou, ele morreu por nós, ele foi sepultado e ele ressuscitou, conseguindo agora nos dar a salvação, porque a Bíblia diz aqui no Evangelho que ele foi morto pelos nossos pecados. Irmãos, esse é o Evangelho. Nós precisamos compreender que esse é o foco das Escrituras. As profecias velho-testamentárias apontavam para aquele momento. O Novo Testamento diz: por causa daquele momento, nós estamos implantando igrejas, pregando este Evangelho. Se eu conseguir passar o Evangelho para alguém, essa pessoa recebe Jesus de verdade, a maior parte do meu ministério acabou. O problema é que tem muita gente que não recebe o Evangelho. Pode até frequentar a igreja por dias, meses ou anos.
não recebe Jesus de verdade. Tem tantos corações endurecidos no pecado, ou pessoas que estão, e esse é o problema hoje em dia, acreditando em um falso evangelho. Olha aqui, nessa mesma passagem, ele dá, como um todo, uma explicação dessas coisas. Ele fala aqui em versículo 1 de 1 Coríntios 15, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. O evangelho é uma mensagem para ser anunciada. Há pessoas acreditando em falsidades e nós precisamos abrir as nossas bocas e pregar o evangelho. Sabe por que Deus usou tanto Paulo na Ásia e na Europa? Porque ele anunciava o evangelho. Ele não ficou calado. Não, ele anunciava. Mas tem o outro lado. Diz aqui, versículo 1, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Ele está dizendo aqui, o evangelho não serve para nada na sua vida se você não receber. Então não é suficiente você frequentar a igreja, não é suficiente você ler a Bíblia, não é suficiente você orar, não é suficiente você participar dos eventos da igreja, não é suficiente você servir na igreja. Se você não receber esse evangelho por causa dos seus próprios pecados, você percebendo, eu percebendo, nós somos pecadores, então esse evangelho não tem nenhum poder para te salvar. Tem poder sim, mas não para você. É como Paulo disse em Romanos 1,16, ele falou que é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Você tem que crer no evangelho. Essa parte é tão importante. Crer nesses elementos dessa mensagem, dessas boas novas. E para enfatizar isso, ele continua, ele fala aqui, e no qual também permaneceis, em versículo 1, versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Paulo não está falando sobre a perda da salvação, porque quando você ganha ou recebe Jesus de verdade, você nasce de novo, a semente de Deus entra em você, 1 João capítulo 3, e não sai. Você é tão transformado, você não tem como voltar e negar Cristo no coração. Talvez da boca para fora por causa de medo, mas aqui não vai acontecer. Impossível. Porém, existem pessoas que creem em Jesus até um certo ponto, creem no Evangelho até um certo ponto, seguem Jesus como um tipo de discípulo, mas depois acabam negando Cristo. Um ótimo exemplo disso é João 6. E aqui em João 6, Jesus pregou, vocês discípulos, uma multidão, vocês vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Ele falou isso antes de morrer, antes da gente entender a teologia da crucificação. E o povo ouvindo isso falou, que discurso duro, estranho, esquisito. E alguns provavelmente pensando, que absurdo. Olha, gostamos de ver seus milagres e ouvir os seus ensinos, mas comer sua carne, beber seu sangue, agora a gente não aceita mais isso. Jesus disse para eles em João 6:61, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele continua aqui, mas olha aqui, João 6:6. João 6:6, João 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, acreditavam, ele é um grande pregador, ele prega bem, ele prega a verdade, gostamos dele, olha os milagres que ele faz, olha quando você está com fome e tem como multiplicar pão e passa esse pão para ele é muito legal. É como muita pessoa que vai para a nossa igreja e fala, olha pastor, gostei da sua igreja, gostei da sua pregação, o senhor prega bem a palavra de Deus, e passando um tempo, a pessoa começa a esfriar e sair. Sabe por quê?
Porque a mesma Bíblia que fala boas coisas também pisa nos nossos pés, machuca os nossos corações e nos mostra a realidade do nosso pecado. E muitos não aceitam isso. Muitos não querem a realidade. E falam, não, eu não quero isso. E acabam largando o Evangelho e largando Jesus. Paulo está dizendo aqui para os coríntios, e os coríntios tinham um monte de pecado. Eu acho que por causa disso ele falou, olha, quem recebe o Evangelho vai, de verdade, vai permanecer no Evangelho. Você não vai abandonar essa mensagem. Você não vai um dia negar que Jesus morreu e que você precisava dele, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou segundo as Escrituras. Mas, se você faz parte daquele grupo que ouve e recebe até um certo ponto, mas na verdade é tipo de experiência científica, você está testando para ver se vai dar certo para você ou não. Paulo está dizendo, então, você vai largar um dia e você não faz parte de nós. É como João disse em 1 João, capítulo 2, versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Irmãos, nós sabemos, há um grupo que não quer o verdadeiro evangelho. Há um grupo que vai nos abandonar. Um grupo de apóstatas que chega muito perto da verdade, mas quando compreenderem os aspectos não tão bonitos, como por exemplo, o homem é um grande pecador que merece o lago de fogo, esses falam, não é para mim não. Eu não quero. Tudo bem se você quiser esse Jesus, esse evangelho, mas não é o evangelho que eu quero. E infelizmente, há pastores, há pregadores, evangelistas, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos doutores, falsos profetas, a Bíblia usa todos esses termos, que falam, bom, nós queremos os dízimos dessas pessoas, as ofertas dessas pessoas, nós queremos a fama das multidões, nós queremos que as pessoas percebam como nós podemos crescer os nossos ministérios, e ao invés de ficar pregando o evangelho, que vai mandar embora esse grupo que não quer o evangelho, acabam pervertendo o evangelho. Param de pregar contra o pecado, param de falar coisas sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. O sangue de Jesus nesse contexto é algo abandonado. Pessoas podem frequentar esse tipo de igreja por 10, 20 anos e nunca vai ouvir claramente o evangelho de Cristo, não vai saber ir para o céu. Eu conversei com um rapaz uma vez aqui da nossa cidade, que ele tinha uma banda com um tipo de ministério, cantando música da Bíblia, etc. para as pessoas, música rock, pessoas gostavam, tinha show, tudo isso. E o cantor no grupo, eu falei, olha, se você morresse hoje, você sabe para onde iria? E ele olhou para mim, ele falou, pastor, eu não tenho a mínima ideia. Eu falei, mas como é que você pode glorificar o nome de Jesus e falar que ele é tão bom para você? E pode ser que um dia ele vai te mandar no lago de fogo, você vai passar a eternidade separado dele, sendo o inimigo dele. Você não conhece o evangelho, mas você está na igreja. Ele não estava numa igreja batista, ele estava em outra igreja. Mas isso me deixa muitíssimo triste, irmãos, pensar sobre isso. No mundo hoje, temos vários evangelhos, e nós vamos usar a palavra teologia, mas tem a teologia da libertação, usando os ideais marxistas. Aqui na América Latina, várias pessoas, especialmente da Igreja Católica, inventaram um novo evangelho, dizendo que o foco de Jesus é algo político, e nós precisamos reformar as coisas. E esses líderes políticos precisam de uma mudança e usaram a Bíblia para pregar essas coisas e completamente abandonaram o foco da Bíblia, que é a salvação pela morte, sepultamento e ressurreição de Jesus de acordo com as Escrituras. Também tem a teologia negra, que é uma teologia nos Estados Unidos entre os
africanos que moram lá por causa do grande racismo lá. Essas pessoas inventaram uma nova teologia, um novo evangelho, focando em um evangelho que diz: precisamos ter libertação da opressão que existe aqui por causa do racismo nos Estados Unidos. Existe a teologia feminista que surgiu basicamente ao mesmo tempo. Uma teologia dizendo que o foco da Bíblia é libertar as mulheres da opressão. Tem que ser algo feminismo para realmente ter o evangelho bíblico. As pessoas inventando essas coisas. Tem algo que espalhou nos Estados Unidos e com certeza aqui na América do Sul, a teologia da prosperidade, que o foco não é a salvação, o foco é ter riqueza, é ficar rico, é não sofrer tanto com pobreza. A ideia de você pedir coisas e você pode até obrigar Deus. Oh Deus, você vai fazer isso, eu tenho fé, tem que fazer, e Deus vai dar cura, Deus vai dar riqueza, etc. E há homens que têm construído igrejas imensas com esse falso evangelho. É incrível como as pessoas dão tanto dinheiro para esses caras, e nós que estamos pregando o evangelho temos nossas igrejinhas e o povo nem quer dar 10%. As igrejas mal conseguem dar apoio financeiro para missionários. As igrejas não conseguem fazer muito para melhorar seus prédios, aumentar literatura cristã para espalhar na cidade, enviar novos missionários, melhorar a acústica do prédio, etc. Todas essas coisas, porque a maior parte do dinheiro vai para esses caras que estão dizendo: você dá dinheiro para Deus, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Mas o pastor que prega: Jesus é maravilhoso, Ele morreu por você e ressuscitou. E se você, por fé simples, confiar nele, recebendo ele de um coração arrependido, ele vai te salvar, ele vai ser seu salvador, ele vai ser seu pastor, ele vai te guiar todos os dias. Ele quer que você trabalhe no ministério, fazendo parte da obra, ajudando o pastor, ajudando a igreja. E seria bom você contribuir pelo menos 10% do que você ganha para ajudar, pagar a energia, pagar a água, pagar o aluguel pelo prédio, pelo progresso do ministério. E pessoas nessas não vou dar, não tem como, não tenho muito dinheiro. Deus não falou para você dar a quantia que o rico dá. Ele falou para você dar uma proporção que faz sentido. Ele fala isso no Velho e no Novo Testamento. Mas infelizmente esses outros evangelhos estão se espalhando e causando tanto problema. E é triste. Tem a teologia de todas as seitas também, esses falsos evangelhos, que basicamente falam que você tem que seguir uma particular interpretação da Bíblia. Mas, olhe que Pedro disse aqui em 2 Pedro, capítulo 1, diz o seguinte em versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, se uma igreja, se um profeta, se um homem falar: para você interpretar corretamente a Bíblia, você precisa do nosso livro de estudo, você precisa desse profeta, você precisa fazer parte da nossa igreja, é uma particular interpretação completamente contra 2 Pedro 1:20. Todas as seitas estão fazendo isso. Irmãos, eu estou falando dos mormons, testemunhos de Jeová, congregação cristã, adventistas, a lista vai longe, um monte de outras coisas, espiritismo, essas coisas, dizendo: nós usamos a Bíblia, mas você realmente precisa de nós para interpretar corretamente a Bíblia. Não, irmão, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus, e se você prestar atenção, o Espírito Santo vai te guiar. A Bíblia nos fala isso em Romanos 8, João 16 e outras passagens. Deus colocou a igreja aqui para ajudar, o pastor para ajudar, mas eu posso errar. A minha interpretação da Bíblia não é final. O que é final é a interpretação que o Espírito Santo nos dá. E todos nós precisamos prestar atenção no que ele fala. Então, irmãos, nós precisamos compreender os fatos
do Evangelho é muito importante. Eu vou para o livro de Gálatas aqui agora, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Número 1. O Evangelho de Cristo será abandonado por certas igrejas. Infelizmente, é uma realidade. Nós não podemos achar que existe uma igreja que não vai ser capaz de vai abandonar. Aqui, o livro de Gálatas, uma carta escrita para uma igreja, e ele diz aqui em Gálatas 1:6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E ele ficou chocado. Como? Vocês já viram até o poder do Espírito Santo entre vocês e agora vocês vão abandonar e ir para outro evangelho? Irmãos, infelizmente, essa luta vai continuar. Vai continuar. Número 2. O Evangelho de Cristo não é uma opção, é inegociável. Capítulo 1, versículo 7 diz, o qual, falando do evangelho, não é, esse falso evangelho não é outro. Não é outro. Ele está enfatizando aqui, olha, você pode ouvir outra coisa, mas não existe 2 evangelhos, 3 evangelhos, ou 5. Existe um só, não tem opção. Ou você crê no evangelho descrito e definido em 1 Coríntios 15, ou você não tem o evangelho. Não há outra opção. Número 3. O evangelho de Cristo sofre por falsos pregadores. A Bíblia diz aqui em versículo 7, a segunda parte, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Há pessoas, homens, mulheres, pessoas do Brasil, pessoas de outros países que querem transtornar, perverter o evangelho. Normalmente vai incluir o seguinte, na verdade sempre inclui o seguinte, essa perversão, que a salvação é pelas obras. Você presta atenção, eles vão usar as palavras usos e costumes, ou eles vão perverter a palavra fé para querer dizer uma vida de obediência, etc. Eles vão manipular o evangelho de uma forma ou outra. E Paulo diz, vai acontecer, está acontecendo, se proteja. E, número 4, o evangelho de Cristo nunca deve ser ignorado, pervertido ou blasfemado. Paulo diz aqui, em versículos 8 e 9, com raiva, irmãos, note aqui, com raiva, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema, irmãos, é uma palavra muito pesada. Basicamente, ele está dizendo, se alguém perverter esse evangelho, que essa pessoa seja lançado no inferno, condenado, amaldiçoado, eternamente atormentado. E por que ele ficou tão louco assim? Por que ele disse aqui que o evangelho é inegociável? Irmãos, se pervertermos o evangelho, fechamos a porta da salvação para os perdidos. Porque Paulo diz em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se pervertermos isso, automaticamente o perdido que vem para nós e fala, me ajude, eu preciso entender e conhecer a Deus, o que eu preciso. E você fala, olha, siga essa lista de coisas, vai para meu grupo especial que vai dar uma interpretação correta da Bíblia, etc. Como, por exemplo, uma seita, algo assim. Automaticamente, a porta fecha. Irmãos, vai ser um milagre essa pessoa crer em Jesus de verdade no meio de uma perversão dessa. Irmãos, precisamos entender todas essas coisas. Então, eu chego nas minhas conclusões que eu queria passar para vocês para terminar. Quem perverte o evangelho, ou apoio quem o perverte, merece a mais severa condenação. O livro de Apocalipse, no fim,
diz, em versículo 18 de capítulo 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Nós vemos aqui, Deus não está brincando. Você mexe com a Bíblia, que inclui esse evangelho, Deus pode mandar pragas para você. Deus pode tirar sua vida, seu nome, sua parte do livro da vida. Não, irmãos, não é brincadeira. Então, se você perverte o evangelho, ou você apoia quem perverte, você merece a mais severa condenação. Outra conclusão. Quem se envolve em ministérios que pregam uma perversão do evangelho está em grande erro. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Para mim não importa se é uma igreja que é uma seita, ou se é uma igreja neopentecostal que prega só cura e prosperidade, se é a igreja católica que, na verdade, é outra seita. Não importa. Se você está envolvido nesse tipo de ministério, que não é ministério, é uma corrupção, você está em grande erro. E ele diz aqui, apartai-vos. Deus diz isso. Você não deve ficar nesse lugar. Você deve sair. Ah, mas pastor, eu gosto do pastor de lá, ele é muito amigável, eu gosto do povo, é difícil sair, as pessoas vão falar coisas para mim, sobre mim, as pessoas vão me criticar. Não importa. O que importa é a nossa obediência. E nós precisamos obedecer a Deus. Lembra, o ministério de uma igreja que perverte o evangelho é o ministério do próprio inferno. Porque leva pessoas para o inferno. Há muita pessoa, presta atenção, que vai da igreja ao inferno por causa da pregação do pastor. Infelizmente. Terceira conclusão. Quem dilui o evangelho tem o sangue dos outros nas suas mãos. Paulo disse em Atos 20, versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Alguém pode me criticar e falar, mas pastor, o senhor deu nomes de igrejas específicas e tudo. Isso vai causar problemas, um escândalo, alguém não vai gostar. E eu falo, às vezes você precisa. Paulo dava nome de pessoas. Ele falava coisas bem francas. Ele falava, por exemplo, a palavra judeus. Eu não vou chamar ele de racista. Ele falou, eles são judeus desobedientes que estão causando problemas. E se eu precisar usar nomes como pessoas, por exemplo, Benny Hinn, ou Creflo Dollar, ou Jesse Duplantis, ou sei lá, qualquer pessoa. Eu estou falando de pessoas americanas, mas vocês podem dar nomes de pessoas brasileiras que pervertem o evangelho. Pessoas como Ellen White, Joseph Smith e outros. Irmãos, eu estou falando para vocês, precisamos pregar todo o conselho de Deus. Porque se eu não pregar tudo que é verdade, eu vou ter as mãos dos que perecem. O sangue dos que perecem nas minhas mãos. Eu vou ter, ele fala isso aqui, que ele não tinha, ele tinha mãos limpas, porque ele pregou tudo. Então precisamos compreender, se diluirmos o evangelho, nós teremos o sangue dos outros nas nossas mãos. Número 4, quem crê numa perversão do evangelho é insensato. No livro de Gálatas. E insensato quer dizer alguém sem bom senso.
Ele diz aqui, Paulo, de novo, Gálatas 3:1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Se quiseres saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne? Irmãos, essa palavra insensato não é uma palavra muito bonita. É tipo como a palavra tolo ou a palavra estúpido. Palavras pesadas e feias. E eu falo para os meus filhos, vocês nunca vão usar essas palavras. Tipo, chamar seu irmão isso, ou chamar alguém disso. Não, de jeito nenhum. Nós não vamos falar dessa forma. Mas ele está dizendo, se você acaba acreditando num evangelho pervertido, é algo de alguém insensato, é estúpido. Ele usa essa palavra para esse grupo porque eles já ouviram o evangelho correto, o evangelho bíblico. Como? E eu falo isso também para as pessoas às vezes. Mas você estava ouvindo toda essa pregação, todo esse tempo, e você acaba acreditando naquela mentira, naquela perversão. Mas por quê? Por quê? É algo tão triste, irmãos. E acaba incomodando quem crê no evangelho de verdade. Número 5, quem não acredita que o povo facilmente se desvia da verdade, se enganou. 2 Timóteo capítulo 4, diz o seguinte, em versículos 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu prego e prego e prego, ensino a nossa igreja. Eu tento fazer o máximo para o nosso povo ficar firme e realmente ser um povo estável. Mas, irmãos, eu acredito, se eu morresse e se não viesse alguém para pregar bem, que com o tempo a igreja enfraqueceria e iria para grandes perfeições do evangelho. Eu não vou dizer que todo mundo que está na nossa igreja agora vai ficar. Pode ser que muita pessoa vá embora, mas afinal de contas a igreja Batista Independente não vai ser mais uma igreja que dá alegria para Deus, infelizmente. Ele diz aqui que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos. Eu acredito que minha igreja poderia ter 300 pessoas ou mais, pelo que eu vi, pelo jeito das coisas. Mas eu percebi que quando eu prego duramente a Bíblia, claramente as Escrituras, muita pessoa não aguenta, não quer. Quer uma igreja que é legal, que é chique, sabe? Uma igreja que dá um status para você. Uma igreja que tem algo impactante. Eu noto isso. Tem igrejas que as pessoas querem algo impactante e outras igrejas onde as pessoas querem um tipo de status. E se a igreja não oferece status nem algo impactante, simplesmente a Bíblia, as pessoas, bocejando, vão embora. Não querem. E nós não vamos tentar atrair o mundo através do mundo ou uma perversão do evangelho. De jeito nenhum. Essas pessoas sempre vão ter essa coceira. Nós vamos pregar o evangelho. E número 6, quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho não deve desistir. Mesmo capítulo, os versículos anteriores, 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Se você tem o desejo de pregar o evangelho, então eu digo para você, prega. E se você é crente, não desista do evangelho. Passe o evangelho, anuncie o evangelho para todo mundo. Se você é um pastor ou professor na sua escola dominical, se você tem um ministério assim,
Prega que Jesus morreu segundo as Escrituras pelos nossos pecados. Prega que ele foi sepultado. Prega que ele ressuscitou. E prega que esse é o foco da Bíblia. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Pregue essas coisas, irmãos. E que tudo que nós pregamos sempre sai dessa fonte e volta para esse lugar. Porque não há nada mais importante. Estamos numa batalha. É uma batalha para defender o Evangelho. E se nós não defendermos o Evangelho, vai ficar pervertido. Irmãos, a pior parte, além de Deus não ser glorificado, que é horrível, muitos vão perecer, porque não vão ouvir a verdade sobre Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o nosso entendimento dessas coisas. E entender que essa forma de pregar é uma forma de tentar exortar os soldados, o teu exército, dizendo, estamos numa batalha, levanta o escudo, levanta a espada, prepare a couraça, prepare o capacete, porque o inimigo quer destruir e nós precisamos defender. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, nos guie e nos abençoe. E, Pai, se há alguém que ouviu, que nunca recebeu Jesus de verdade, que essa pessoa perceba que precisa de Jesus e que é esse Evangelho que salva. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e qualquer momento, como sempre, se alguém precisar de mim, se alguém gostaria de conversar, é só falar. Eu estou disposto.